Você se decidiu a montar o seu PC, seja ele gamer ou não, e não faz ideia por onde começar? Vem comigo que eu vou te mostrar como você começa a escolher as peças do seu PC. Se não me conhece ainda, eu sou o Vitor e você está no canal Vitor Sensei Plus, onde eu trago dicas de gravação, de iluminação, como você pode fazer vídeos de gameplay, entre diversas outras dicas, principalmente de computador. E neste vídeo eu vou te mostrar em algumas etapas como que você pode escolher as peças para montar o seu computador. Eu também vou dar dois exemplos de montagem de PC diferentes. É extremamente importante você assistir esse vídeo porque eu vou te dar algumas dicas que pode fazer você evitar a ter algum prejuízo, algumas dores de cabeça futuramente. Você tem que saber exatamente qual peça de computador que vai melhor te atender. Ou então qual o melhor perfil de computador. Às vezes você nem quer montar um computador peça por peça, quer montar um pronto, mas você precisa entender para que serve cada uma delas e você poder escolher da forma correta qual computador vai atender mais a sua necessidade. Só para compartilhar um caso interessante aqui com vocês, para vocês verem quanto é importante você saber qual o tipo de computador que você precisa. Eu comecei a montar o meu computador com foco em melhoria na edição de vídeo. Mas eu também gostaria de futuramente começar a jogar no computador. Só que aí eu acabei investindo mais numa placa de vídeo do que num processador. E para edição de vídeo, por exemplo, é muito mais importante você ter um processador potente do que uma placa de vídeo. Ela quase não influencia na renderização do vídeo, na hora da gravação. Então seria muito importante eu ter, por exemplo, um processador muito bom e uma placa de vídeo mediana. Eu acabei fazendo o contrário e isso me trouxe alguns resultados diferentes do que eu esperava. Então eu quero que isso não aconteça com você. Antes de mais nada, você precisa responder a 3 perguntas. A primeira: para que eu quero um computador e qual necessidade minha que ele vai atender? O quanto eu estou disposto a investir no meu computador, em questões de dinheiro, claro. E por último, em até quanto tempo que eu preciso desse computador. É possível que você não saiba por que você tem que responder essas perguntas, mas elas são extremamente importantes e eu vou explicar para você o porquê. Respondendo essas perguntas, você já vai ter uma direção a seguir e saber exatamente o que você vai precisar na hora de escolher o seu computador. Eu posso utilizar como exemplo o meu próprio exemplo que eu acabei de comentar com vocês sobre esse computador respondendo essas perguntas. Como que eu responderia isso com base no computador que eu montei? O meu projeto com esse computador era conseguir trazer uma qualidade melhor de vídeos, isso com certeza atendeu às expectativas. De toda forma, eu não acabei respondendo essas perguntas e eu tive alguns resultados diferentes do que eu queria. Então, considerando a primeira pergunta, para que eu preciso de um computador novo? Para que eu preciso do computador? Qual necessidade minha que esse computador vai atender? Isso faz parte da primeira pergunta. Bom, como eu falei, o meu intuito com o computador novo era eu conseguir trazer uma qualidade melhor para o canal. E como que eu conseguiria uma qualidade melhor? Um computador que fosse suficientemente potente para eu conseguir editar meus vídeos, para conseguir armazenar arquivos teoricamente grandes, assim com relação à gravação, porque quando a gente grava muitas horas de vídeo e depois a gente precisa ficar cortando, editando. Então eu precisava de um computador nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu tenho um outro canal. Esse outro canal é referente a gameplays. Eu gosto de jogar, hoje eu jogo FIFA, mas eu gostaria de trazer vídeos de outros jogos também, então eu precisaria ter um computador que teria uma boa qualidade de vídeo também ali relacionado aos jogos, uma boa placa de vídeo, digamos assim. Então, sabendo disso, eu já saberia em quais locais que eu poderia investir mais meu dinheiro. O processador hoje é uma das principais peças do computador que vai te ajudar na qualidade de renderização de vídeo, de velocidade de edição de vídeo. O processador é extremamente importante na edição de vídeos. Por outro lado, eu precisaria também investir não tanto quanto num processador, mas também numa placa de vídeo para eu poder jogar. Só que aí que vem a questão, eu não respondi essa pergunta inicialmente, então eu não sabia que eu precisava investir mais no processador do que na placa de vídeo. Eu acabei fazendo o inverso e o tiro acabou saindo pela culatra. Se você não conhece ainda o jogo do FIFA, ele não requer uma necessidade gráfica tão grande, exorbitante, igual normalmente os jogos de mundo aberto hoje requerem. Então, por conta disso, eu não utilizo toda
toda a qualidade gráfica que a placa de vídeo me propõe. Por outro lado, eu sinto pouco falta de um processador um pouco mais potente para poder editar vídeo, então não acabou sendo tão negócio assim para mim e eu não quero que isso aconteça com você. A segunda pergunta é o quanto eu estou disposto a investir no computador. Nesse caso, eu teria que saber, eu estou disposto a investir até determinado valor, dessa forma eu conseguiria com calma analisar as peças do mercado, como que está o preço, qual que é o preço médio, onde que é mais barato. Eu consegui fazer isso. Esse ponto eu não respondi a pergunta antes de comprar, mas eu consegui analisar os preços de mercado de cada peça, o que cada peça oferece. Tanto é que algumas peças eu tinha certeza que eu não seria taxado após fazer a compra na China. Eu comprei pelo AliExpress algumas peças e realmente não fui taxado e paguei metade do valor do que estava aqui no Brasil. Então eu consegui economizar muita grana fazendo isso. Então não é porque você tem uma questão monetária um pouco mais limitada que você precisa comprar peças mais inferiores. Você pode muito bem analisar e pesquisar onde que tem mais barato algumas peças de qualidade. Às vezes pode ser até uma opção comprar uma peça usada. Hoje no Facebook, no Marketplace, você consegue até mesmo pesquisar e dar uma olhada em algumas peças usadas que podem estar muito bem conservadas. É uma opção para você que quer montar um computador bom e não tem tanto dinheiro assim para comprar peças novas. Depois, futuramente, você pode fazer um upgrade, pode comprar novas peças e substituir. Esse que é a jogada de comprar um computador montado ou você mesmo montar o seu computador. É muito fácil você conseguir substituir algumas peças e fazendo melhorias aos poucos no seu computador, cada vez deixando ele melhor sem precisar investir muita coisa. Então essa parte ela é muito importante no seu planejamento financeiro. Você tem que pesquisar, você tem que ter um pouco de calma e paciência. E aí você não vai ter dores de cabeça, prejuízos, se você fizer isso com calma. Isso já entra na outra parte, que é a terceira pergunta, que é em quanto tempo que eu quero ter esse computador? Quando eu optei por ter o meu computador, eu queria ele muito rápido, porque eu já estava fazendo vídeos, eu sentia muita dificuldade na hora de editar, na hora de renderizar, demorava muito e não suportava muita coisa. O meu computador, até mesmo o meu monitor, ele tinha suporte só de 60 Hz, né? E acabava sendo muito limitado, tanto as minhas questões de gravação quanto de edição de vídeo. Então, com base nisso, eu sabia que eu precisava em muito pouco tempo comprar o computador. Claro, a melhor opção de todo brasileiro que quer ter tudo na hora é parcelar no cartão de crédito. Então é isso que eu fiz. Então você pode conquistar também, você só tem que planejar para saber que aquele dinheiro por mês não vai fazer falta para você e que ele vai ter um custo-benefício, né? Não adianta nada você investir muito dinheiro no computador, a famosa síndrome do PC gamer. Você pega, investe muito no computador, monta um computador gamer cheio de LED e tal, e aí daqui a pouco você não usa só pra assistir Netflix, por exemplo. Então não pode ser assim, você tem que investir naquilo que você realmente precisa, senão você vai acabar jogando dinheiro no lixo. A questão do tempo também está relacionada na montagem do computador. Se você, assim como eu, gostaria de ter comprado cada peça e montar na sua casa, por exemplo, você tem que ter em mente que não é fácil montar um computador. Sério, é muito difícil. Os vídeos no canal estão aí para provar. Eu demorei um dia inteiro para montar um computador. Sério, sem brincadeira. Tinha peça que eu não sabia nem onde ia, como encaixava e não queria encaixar de jeito nenhum. A peça que mais me deu dificuldade foi o cooler. Na hora de colocar o cooler, ele tem umas abinhas assim que engatam no suporte da placa-mãe. E cara, foi muito difícil. Eu ficava com medo de quebrar, porque era peça nova e tal, mas realmente tem que fazer uma pressãozinha ali, tem que fazer uma força. Mas você tem que ter em mente que não é fácil montar um computador, ainda mais se você é leigo assim como eu, que não entende muito de montagem de computador. Você tem que ter isso em mente, porque vai demorar, vai dar um trabalho aí. Só tô avisando pra você não acabar se frustrando na hora de montar, é muito normal, tá bom? Respondendo essas perguntas, você já vai saber exatamente quais peças você tem que escolher na hora de montar o seu computador. É muito importante que você não se frustre no caminho. Se é uma coisa que você precisa, ou então pode ser até mesmo seu sonho ter um computador, você não pode desistir.
você tem que ter calma, você tem que analisar as peças, ver as possibilidades e, se for o caso, você não tiver dinheiro, não conseguir montar no momento, você pode ir guardando um dinheirinho ali por mês, mas é importante você focar naquilo que você realmente quer. Com foco, a gente consegue conquistar e chegar no que a gente quer. Aplique essas 3 perguntas quando você for montar o seu computador, que eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar as peças corretas para o seu computador. Se você vai comprar um computador pronto, você vai saber ali as especificações técnicas dele, o que cada peça é relacionada, boa para cada uma das coisas. Você não precisa ficar dependendo de pesquisar no YouTube qual melhor processador para editar vídeo, qual a melhor placa de vídeo para jogar jogo, porque você já vai ter pesquisado sobre essas peças, você já vai entender para que cada uma delas serve, tá? Mas já fica a dica aqui, para edição de vídeo você tem que investir em um processador. Para jogar jogos você tem que ter memória RAM suficiente, 16 no mínimo, e também uma boa placa de vídeo. O processador vai depender muito que tipo de jogo você vai rodar, mas tem que estar ali equivalente com a placa de vídeo. Hoje minha placa de vídeo é um pouco superior ao meu processador, então eu poderia dar um upgrade no meu processador para ficar ali bom, porém tá rodando os jogos. Para quem não sabe, minha configuração hoje, o meu computador, eu tenho a placa RTX 3060 de 12 GB, eu tenho o processador Ryzen 5 5500, eu tenho um Air Cooler da Redragon, a versão Thor, gabinete da Revolution 05, tenho uma fonte Corsair, claro, Corsair é muito garantia de qualidade, você vai conseguir proteger ali todos os componentes, porque ela tem um ótimo custo-benefício. Tanto assim, é um pouquinho mais cara, mas vale a pena, vale muito a pena. E a minha placa-mãe é a B550M Aorus Elite. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer uma das peças, eu fiz um unboxing de todas elas no canal, então corre lá para assistir e você já vai saber para que elas funcionam e como que elas são no momento de você comprar. Para quem tem uma noção mínima de como as peças funcionam, quais são os valores, se já deu uma pesquisada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, você vai conseguir tranquilo montar o seu computador, seja para trabalho ou seja para game. E novamente eu vou relembrar aqui, toma cuidado com aquela síndrome do PC gamer, viu? Só compra se você precisa, senão você vai ter dor de cabeça à toa. Bom, então dá aquela força, por favor. Tá tão difícil conseguir inscritos hoje, então se inscreve no canal, deixa seu like e um grande abraço e até a próxima.